você é casado no regime da comunhão parcial de bens e tem bens que são anteriores ao seu casamento, esse vídeo é exatamente para você. A regra do Código Civil é que serão partilhados dentro do casamento na comunhão parcial de bens os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio. Ou seja, se você é casado no regime da comunhão parcial de bens, tudo que você adquiriu onerosamente no decorrer do seu relacionamento deve ser partilhado com outro cônjuge. Mas uma questão específica e peculiar surge quando um dos cônjuges já traz consigo para esse casamento um bem anterior, um bem que é denominado de bem particular. Agora imagine a seguinte situação. Se você tem, antes do seu casamento, se você tinha, antes do seu casamento, um bem que era particular seu, um bem só seu, e no decorrer do casamento você vende esse patrimônio, vende esse imóvel, vende essa cota societária para adquirir um novo bem, a lógica jurídica é de que esse novo bem continua sendo um bem particular seu, correto? Sim. No entanto, qual é o grande problema dessa lógica? É que muitas vezes, em um eventual processo, em um eventual conflito familiar, a parte que vendeu um bem para comprar outro, que fez uma sub-rogação, porque essa troca de patrimônio é chamada para o direito de sub-rogação. A parte que fez a sub-rogação geralmente não consegue comprovar que o novo bem foi adquirido onerosamente, mas com recursos provenientes de um bem antigo. E é nesse ponto que muitas pessoas perdem o patrimônio. Por quê? Se é adquirido durante o relacionamento, a presunção é de solidariedade. A presunção é de que esse bem é de ambos os cônjuges. E aqui eu deixo uma lição importante. Em demandas de família, em demandas patrimoniais, não é possível confiar apenas na lógica ou apenas nas circunstâncias. Porque se você não consegue comprovar por meios documentais, com provas fidedignas, que esse novo bem foi adquirido com recursos do bem anterior, você vai precisar partilhar a metade do seu patrimônio. Em outras palavras, não vai bastar você ter razão sobre a origem do novo bem. Você vai precisar deixar esse processo de sub-rogação muito bem registrado. E há duas formas simples de você conseguir comprovar a origem dos recursos para a compra do segundo bem. A primeira delas é fazer uma escritura pública de compra e venda. Sim, exatamente. No momento em que você for comprar o patrimônio mais novo, você vai registrar essa compra em um cartório através de uma escritura pública. E nessa escritura pública você deve fazer constar que o segundo bem foi adquirido com recursos provenientes da venda do primeiro bem. Nesse ponto, você já se blinda quase que completamente de que esse segundo patrimônio seja partilhado em um eventual processo de divórcio, em um eventual litígio familiar. Então, fazendo o registro, fazendo a escritura pública de compra e venda do bem mais novo, do patrimônio mais novo, constando expressamente que esse patrimônio foi adquirido com recursos provenientes do bem anterior, de um bem particular. Mas há ainda uma outra cláusula que é possível ser inserida para blindar de todas as formas a comunicabilidade desse bem, que é exatamente a cláusula de incomunicabilidade do patrimônio, fazendo constar expressamente que esse novo bem não se comunicará, ainda que tenha sido adquirido onerosamente na constância do casamento, porque ele é um bem que foi adquirido com recursos provenientes de um bem particular, de um bem anterior ao matrimônio na comunhão parcial de bens. E como advogada familiarista, eu ainda te dou a solução que vai arrematar, que vai fechar com chave de ouro a proteção do seu bem mais novo, que deve permanecer sendo um bem particular, que é fazer o seu cônjuge ou a sua cônjuge também assinar essa escritura pública declarando a sua anuência, a sua ciência e o seu consentimento de que essa compra de um novo patrimônio no decorrer do casamento não é uma compra, não é um patrimônio que se comunicará com o patrimônio do cônjuge ou da cônjuge. Então, quando você blinda o seu patrimônio juridicamente, licitamente, de eventual desentendimento, de eventual conflito no contexto da família, é muito mais simples de resolver e de demonstrar posteriormente que esse novo bem precisa continuar sendo um bem particular seu e não um bem que deve ser dividido em um processo de divórcio. Se você ainda não se casou, está para se casar, está para entrar nas núpcias, as coisas ganham um contorno ainda mais simples para você, porque você tem à sua disposição
um instrumento jurídico que, além de blindar o seu patrimônio, blindar o patrimônio do seu cônjuge ou da sua cônjuge, também protege o matrimônio, o casamento de vocês de todos os desentendimentos possíveis, que é o pacto antinupcial ou o planejamento matrimonial. E como que é feito isso? É um documento, um contrato que vocês vão fazer antes de se casar, justamente para determinar quais bens não serão comunicados em eventual processo de divórcio, quais bens não precisarão ser divididos em eventual processo de divórcio. E essas regras não é o Código Civil, não é a norma, não é a lei que impõe, é o casal enquanto nubente. Então, se você vai casar ou se você já casou no regime da comunhão parcial de bens, é interessante parar para pensar se você tem bens particulares e se você tiver bens particulares, cuidado, deixe sempre todas as intenções, todas as questões relativas a esse bem muito documentalmente comprovadas para que você não tenha dor de cabeça em um eventual processo de divórcio. Mas não se preocupe, se você já tinha um bem particular que foi vendido para comprar um outro bem na constância do seu casamento, tenha calma. Comece a organizar, a pensar, refletir sobre todos os documentos que você tinha do bem anterior e que você tem do bem atual, para que você consiga demonstrar a lógica financeira da cronologia dos fatos. Como assim, Laura? Para que através dos comprovantes, dos contratos, das notas fiscais, de tudo o que você tiver, você consiga demonstrar que o segundo bem foi adquirido com recursos do primeiro. Mas é óbvio que essa é uma saída estratégica, jurídica, mas apenas para quando você não pensa antes, não reflete antes sobre essa possibilidade. É por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, para conseguir se munir de informações e proteger, além da sua família, o seu patrimônio também. Então, repassando todos os pontos para você não esquecer. Se você tem um bem particular que veio com você para o casamento na comunhão parcial de bens, pretende vender esse bem para comprar um outro bem, você precisa deixar isso registrado formalmente através de uma escritura pública de compra e venda, que o segundo patrimônio foi adquirido com recursos provenientes do primeiro, manter uma cláusula expressa de incomunicabilidade desse segundo bem, fazer o seu cônjuge ou a sua cônjuge assinar esse contrato, assinar esse registro, essa escritura pública, declarando que anui e que tem consciência disso. E por fim, apenas para o caso de você não ter pensado em nenhuma outra estratégia, que você comece a reunir e a organizar todos os documentos que você tem dos dois patrimônios, para que você consiga demonstrar a lógica, a cronologia financeira desses ativos, dessas compras e dessas vendas, tá certo? Eu sou Laura Nogueira, advogada especialista em direito de família e sucessões, e se você quer entender mais sobre como blindar sua família, sobre como blindar o seu patrimônio, licitamente falando, se inscreva aqui no nosso canal e me acompanhe nas nossas outras redes sociais, porque tem muito conteúdo jurídico valioso.